Amém. Pode tomar seu assento. Eu peço que o irmão já localize na sua Bíblia o livro de Gênesis, capítulo 37, seu verso 19 e 20. Enquanto você localiza, eu quero estar agradecendo ao Senhor, primeiramente, pela oportunidade. Agradecer ao pastor Rogério, a nossa irmã Denilda, pela oportunidade de estar ministrando na casa do Pai essa noite, na minha casa. Amém? Amém. Vocês localizaram? Amém. Está lendo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venha, vamos matá-lo agora. Depois jogamos o corpo dele no poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. E assim veremos o que vão dar os sonhos deles. Amém? Nessa noite a gente vamos falar um pouquinho sobre a história de José. José, ele foi, dentre os filhos de Jacó, o 11º filho de Jacó. E dentre esses filhos, ele foi o mais amado. Ele foi o mais cuidado pelo pai. Pelo fato dele ser um filho na velhice de Jacó. E pelo fato dele ser um filho de Jacó com Raquel. Porém, o fato de Jacó amar mais José, cuidar mais de José, dar mais para José, gerou uma ira dentro do coração dos irmãos de José. E essa ira, a cada vez aumentava mais. E José, ele já era excluído pelos seus irmãos, pelo fato do pai amar ele. E uma coisa que eu aprendo nessa noite, e eu aplico aqui nessa mensagem, é que muitas das vezes a gente ser escolhido pelo pai, nós somos excluídos pelas pessoas. Quando o pai ele te escolhe, as pessoas te excluem. Mas eu e você como filho, eu prefiro 1000 vezes ser escolhida pelo meu pai e ser excluída pela sociedade. Aleluia! Eu prefiro que a sociedade me rejeite mesmo, que eu seja estranha lá fora da vida. Não tem problema. O meu pai me amando, para mim isso que é importante. E Jacó, pelo fato dele amar José, ele faz uma túnica para José. E essa veste é uma veste especial e ela designava publicamente aquilo que José era. Mostrava que José era escolhido, mostrava que ele era principal e ele ia exercer uma posição principal dentro da família dele. Isso só pela veste que o seu pai deu para ele. Só que seus irmãos, ao olhar José, a ira crescia mais, cara. A raiva crescia mais. Quando eles olhavam José com a túnica colorida que o pai deu, aquela ira ia crescendo dentro do coração dos irmãos dele, meu pastor. E na minha e na sua vida não é diferente. As pessoas olham para mim, para você e sentem ódio de nós. Eles sentem raiva de nós porque eles querem ter aquilo que temos, mas eles não têm a intimidade a qual nós temos com o Pai. É fácil ter raiva de nós. É fácil se voltar contra nós. Mas eu quero ver vir no culto de manhã, numa consagração. Eu quero ver vir estar aqui numa quarta-feira, querendo aprender mais da palavra do Senhor. Eu quero ver vir numa sexta profética, se despir do seu cansaço, se despir do seu conforto, do seu lar, e estar aqui buscando a face do Senhor. Aleluia. É fácil ter raiva. As pessoas, elas têm ódio de nós, simplesmente assim, só pelo fato de servirmos a Deus e termos coisas que eles não têm. E nessa fogueira de ódio foi colocado mais lenha, porque José, na sua ingenuidade, ele chega nos seus irmãos e vai contar o sonho após ele teve, sem maldade, confiando naqueles que estavam ao seu redor. Gênesis 37, no seu verso 5. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos, e assim ficaram com mais raiva dele. E disse assim: escute o que eu te conto, o sonho que eu tive. Sonhei que estava no campo amarrando feixes de trigo, e de repente o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta e se curvaram. Os irmãos de José, na hora que escutaram isso, se enfureceram mais. Essa raiva não diminuía, essa raiva ela só aumentava em cada passo.
E infelizmente nós estamos cercados, rodeados de pessoas que elas não têm o mesmo propósito e visão que eu e você tem. Elas não vêm na mesma ligação, no mesmo propósito. E quando a gente contamos os nossos sonhos para elas, elas até se fazem, Kaique, de felizes. Chega até a bater nas suas costas. Só que quando viramos as costas para eles, essas pessoas se pronunciam palavras negativas sobre a minha e sobre a sua vida. Sonhador, não vai longe não, você é fogo de palha. É jovem, pula aqui na igreja, daqui a pouco te desvia. É assim como nós somos tratados. As pessoas desacreditam de nós, desacreditam dos nossos sonhos, porque elas não vivem no mesmo propósito que nós vivemos. Só que os falsos de plantão, Rúbia, eles não entendem que nós não sonhamos nossos sonhos, nós vivemos os sonhos que Deus tem para nós. Eu vou repetir isso aqui para você. Você não vive o seu sonho, você não vive isso aí porque você quer. Não. Isso que tem dentro de você, essa sede de vencer, essa sede de conquistar, é gerada no coração de Deus para a sua vida. O ódio, ele não tem poder de anular a promessa do Senhor. A inveja não tem poder de anular a promessa. A calúnia não tem poder de anular a promessa. E a maldade, ela não tem poder de anular as promessas do Senhor. E José, ele conta o primeiro sonho, ele se depara com uma situação desagradável, porém José é teimoso, ele sonha novamente, e novamente ele pega e vai contar o seu sonho. Gênesis 37, seu verso 9. Depois José sonhou outra vez e contou também este sonho aos seus irmãos, e ele disse assim: eu tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Só que dessa vez aqui foi um pouco diferente, porque até o pai de José ficou um pouco retraído, se sentiu um pouco mal quando José contou, porque nesse sonho aqui não era só os irmãos que se curvavam, era toda a família que se curvavam diante de José. E infelizmente, os nossos sonhos não só incomodam aqueles que estão dentro. Não incomoda só aqueles que estão fora. Os nossos sonhos, às vezes, eles incomodam quem está dentro. Quem convive, quem está no dia a dia. É verdade. Infelizmente, a gente vive rodeado de pessoas que nem sempre nós sabemos se elas são verdadeiras ou não. Não está escrito na terra, sou verdadeiro, pode confiar em mim. A Bíblia vai nos dar um grande exemplo, Judas. Judas era discípulo, Judas andava, mas não era fiel. Judas sentava na mesa, comia. Quantos não sentam na sua mesa e comem com você, mas não tem fidelidade em você? Aleluia! O único que é fiel, Meu Deus, é Ele, que pagou um alto preço para que você tivesse nessa noite profética nessa noite. E a história vai nos relatar, vou correr para a gente ganhar tempo, que o pai de José, Jacó, envia José para supervisionar os irmãos, olhar os irmãos em uma terra chamada Siquém. E José vai. Porém, quando José chega a esse lugar, os irmãos não estavam mais lá. O homem fala para ele: ó, seus irmãos partiram daqui para Datã. Só que Siquém não era lugar onde caravanas passavam, mas Datã sim. Eu vou melhorar isso aqui para você entender. Podem tentar tramar a sua morte, podem tentar tramar a sua destruição, a destruição dos teus sonhos. Só que Jesus, ele vem na contramão. Jesus não anda na mão de ninguém. Jesus, ele vem, ele muda a rota dos teus adversários. Vamos dar a rota, vai ter um outro lado ali, porque aquilo que era tramação de morte, cenário de morte, eu inverto nessa noite, e eu faço um caminho para a promessa. O cenário de morte nessa noite, ele vai se tornar caminho para a promessa. glória! Eles pensaram que ia matar. Só que é tão extraordinário
que ao caminho de Datã, foi feita uma conversa com os irmãos. E ao invés de matá-lo, decidiram vendê-los. E eles chegaram em Datã. José chega até eles. E aquilo que era para ser morte, o Senhor mudou o quadro. Eles pegaram, venderam o seu irmão para os comerciantes que passaram. Só que, ao vender, eles arrancaram a túnica que o seu pai tinha te dado. Eles tiraram a túnica. E aquilo que tinha um simbolismo de favoritismo se tornou um simbolismo de morte, um simbolismo de dor. No entanto, temos um grande exemplo de como o Senhor, como o nosso Deus, Ele usa circunstâncias adversas para causar cenários extraordinários de grandes coisas. José ele foi vendido para aqueles comerciantes e foi levado ao Egito. E a sua túnica, os irmãos levou ao seu pai e falou: ó, foi isso aqui, ó, comprei um sujo, acho que um bicho devorou, morreu aqui, ó, o sonho que você depositava tanto crédito morreu. E José foi levado ao Egito. Chegando ao Egito, José é vendido mais uma vez para um homem chamado Potifar. Mas todo o sofrimento causado àquele homem, aquele menino, não anulou as promessas a qual o Senhor tinha para a vida dele. Ele passou por um trajeto terrível, mas isso não anulou a fidelidade a qual ele tinha o Deus que ele servia. José, ele manteve a sua fé firmada em Cristo. E isso, quando Potifar comprou ele, essa fé a qual ele tinha, fez Potifar entender que José era homem de Deus. Potifar reconheceu José como um homem de Deus. E não há nada melhor do que você chegar num local onde você não é conhecido por ninguém. Onde ninguém sabe seu nome, seu telefone. Só que quando chega, fala assim, ó, tem cara de crente. Aleluia. É filho de Deus isso daqui. Aleluia. Não tem coisa melhor. Esse dia eu tive uma experiência dessa, eu estava subindo para o monte, só que eu estava com roupa de monte, estava toda largada. E uma mulher chegou em mim, paz do Senhor. Você tem cara de crente, jeito de crente. Eu falei, paz do Senhor, mano. Só que a mulher nunca me conheceu, a mulher nunca me viu. Isso é o que? É você mostrar que você realmente é imagem e semelhança de Cristo. Só que não tem como você ser imagem e semelhança de Cristo se você não é reconhecido como filho. É impossível nós queremos ser e não ser reconhecido como filho. E José, ele passa a administrar as coisas de Potifar. Porque Potifar viu que José era o homem de Deus e tudo aquilo que era colocado sobre as mãos dele prosperava. Não por José, mas pelo Deus que estava com ele. E nisso José ele passa a administrar as coisas de Potifar. Só que Satanás ele não se deu por vencido. Como na minha, na sua vida é assim também. Nossa vida é cheia de altos e baixos. Tem dia que estamos saltando no glória, mas tem dia que Satanás se levanta logo cedo para querer te afrontar, para querer te derrubar, para querer te frustrar. Aleluia! E na vida desse jovem não foi diferente. Quando ele pensou que tudo estava perfeito, ele já estava sendo um administrador. Satanás se levanta, porque a Bíblia vai nos dizer que José, ele era belo. José era bonito. E a sua beleza fez com que a mulher de Potifar se atraísse por ele. E essa mulher era usada como ferramenta de Satanás para tentar derrubar este homem novamente. Ela se atraiu por ele e ela tentava ele todos os dias. Só que José entendeu uma coisa. Ele entendeu que por mais que ele foi jogado naquele lugar, por mais que a família dele estava distante dele, por mais que muitas das vezes ele se sentia sozinho, o Deus a qual ele servia não abandonou ele. Aleluia. Ele podia estar sozinho no ato físico, mas no ato espiritual Deus estava com ele tempo e fora de tempo, tempo e fora de tempo. Isso fez aquele homem não cair e não pecar.
Você não evita pecado estando longe. Não. Como a nossa diaconisa falou, ó, tá aqui, ó, grudado. Levantou, tá aqui perto. Precisamos fugir da aparência do mal. E nessa história, algumas coisas que me chamou muita atenção foi o quão grande, meu pastor, era a fúria de Satanás contra a vida desse jovem. E o quão grande era a fé dele no Deus a qual ele servia. Ele não deixou de se levar. Ele permaneceu firme, fiel, fidelidade. Gênesis 37, 12 e 13. Então, ela o agarrou pela capa e disse: vamos, venha para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou, ao fugir, já havia deixado a capa nas mãos dela. Ela tentou agarrar José. Ela tentou manchar o nome de José. Só que José fugiu. Porém, quando ele fugiu, a sua capa ficou. E mais uma vez, nós vamos ver uma peça de roupa de José sendo usada como falso testemunho contra a vida dele. A primeira vez foi a túnica, a segunda vez foi a capa. E essa mulher, ela usou essa peça de roupa para falar para o seu esposo: ó, seu servo, aquele que você confiou, fez isso aqui, ó, eu tenho prova. Só que Deus é tão fiel, meu pastor, que naquela época, quando aconteciam esses atos, não tinha segunda chance. As pessoas eram levadas para a forca, era morto, não tinha segunda chance. Só que uma coisa que eu aprendi: quem tem promessa não morre. Quem tem promessa não morre. Quando você é fiel, quando você é verdadeiro, quando você é humilde, o Senhor, ele não te abandona. José, ele, por onde ele passava, ele atraía a confiança das pessoas. Ele gerava essa intimidade com as pessoas. E José, ele foi jogado no cárcere mais uma vez. Só que quando ele chegou naquele cárcere, José, ele conquistou a confiança do carcereiro. Ele confiou a confiança de todo aquele que estava com ele. E através dessa confiança, José, ele passou a administrar todos os serviços que tinha dentro do cárcere. Era Satanás tentando envergonhar e Deus dando honra. Satanás tentando envergonhar e Deus dando honra. E na nossa vida não é diferente. Toda vez que Satanás tentar te envergonhar, pode se pôr de pé, porque Deus, ele tem honra para você. Não importa onde estava, não importa em que mão estava a vida de José. Porque independente da mão que estava sobre a vida, independente da mão que estava a vida dele, a mão de Deus também estava sobre a vida dele. A mão de Deus livrava ele de toda situação. Toda vez que o inimigo tentava fazer alguma coisa, a mão de Deus estava sobre a vida daquele homem. Deus não permitia que nada acontecesse com ele. E José, ele foi jogado nesse cárcere. E neste lugar, Deus, ele deu o dom para que ele viesse interpretar os sonhos daquelas pessoas. Teve 2 sonhos. E essa interpretação levou a ele até o rei, a interpretar o sonho do rei. E nessa interpretação, José, ele trouxe que o Egito ia passar por 2 períodos. Quantos períodos? 2. Um de fartura e um de escassez. Um de bonança e outro de fome. E assim se cumpriu. Porque o Senhor, ele honrou. Ele deu para José a interpretação desse sonho e Deus, ele honrou. E aconteceu da maneira como Deus revelou para ele. Só que quando ele interpretou, o próprio faraó teve que reconhecer que Deus era na vida daquele homem. E através desse reconhecimento, José, ele vira governador. Ele governa o Egito através desse reconhecimento. E quando ele faz esse ato e o Senhor cumpre aquilo que ele falou, vem o período da escassez. Só que ele administrava com tanta excelência que no período da escassez tinha comida no Egito. E a palavra vai nos dizer que os seus irmãos,
aquele que bateram nele, aquele que humilharam ele, aquele que venderam ele, foi lá no Egito. Chegou no Egito, deram de cara com quem? Com José. Irmãos, Deus é perfeito. Deus não envergonha ninguém. Deus, Ele é justiça. Deus, Ele é justiça. E essa palavra aqui é uma palavra de justiça. Da mesma maneira que José foi humilhado, Deus fez com aqueles que humilhou ele. Vai lá. Vai ter que reconhecer que eu levantei como governador. Só que sabe o que é o mais incrível? José não pagou na mesma moeda. Da mesma maneira que Deus, Ele nos mostra que Ele é justiça, Deus também nos ensina como lidar com situações difíceis como nós enfrentamos. José, ele pega e abraça, mostra que ele é transformado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Ele não pagou na mesma situação que ele poderia, ele era governador, ele tinha crédito com o rei. E da mesma maneira que um sonho fez José passar por todas essas circunstâncias, como Deus é justo, com um sonho, Deus fez que esse homem, José, se tornasse governador do Egito. Por isso que eu falei, da mesma maneira que Satanás ele tenta te humilhar, te matar, te frustrar, Deus ele reverte a situação. E em toda essa frustração, Deus coloca honra, vida, poder, honra, vida e poder sobre a sua vida. Se coloca de pé comigo nessa noite. É uma sexta-feira profética. E eu não posso finalizar essa mensagem sem profetizar algo sobre a sua vida. Eu quero que você repita, eu vou ler porque isso aqui tem que ser exato. A palavra do Senhor, aqui ó, ela nos deixa certos que a palavra ela tem poder. Através da palavra tudo se fez. E você como boca profética, não sou eu porque eu não sou ninguém, eu sou uma ministrante da palavra do Senhor. Só que você como boca profética, você vai profetizar na sua vida nesta noite. A igreja está comigo? Eu vou falar e eu peço que você repita, amém? Nessa noite, o Senhor reescreve a minha história. E todos os meus sonhos não serão frustrados. O Senhor, Ele não frustra sonhos de ninguém. O problema não é sonhar. Sonhar é a solução. Você pode sonhar. Sonhar é a solução. Só basta você firmar. Sonha e firma. Sonha e firma. Firmar o que, meu operador do programa? A sua fé naquele que te deu o sonho. Porque o sonho antes de chegar aqui, ó, ele passou, ele foi gerado no coração de Deus. A sua vontade, a sua sede de conquistar não é ganância, não. Isso é algo que Deus te dá, porque você é filho. E quando você é filho, Deus tem banquete, Ele tem mesa preparada para você. Você não come com os porcos, porque Deus Ele preparou o banquete, Ele tem veste nova, Ele tem anel para colocar o seu dedo. O mundo ele é sujo em nos dizer que nós não somos dignos. O mundo ele é terrível em nos dizer que nós não podemos se assentar na mesa e fazer parte desse banquete como Pai. Só que Deus ele me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém: você é filho. Uma vez filho, sempre filho. O fato de ter judiado, maltratado, escravizado José não anulou ele ser filho de Jacó. Não anulou ele ser o preferido, porque Jacó teve um luto eterno por causa dele. Porque amava. O amor de um pai não cessa diante dos seus filhos. E Deus ele fala para você nessa noite: eu te amo. Eu ainda realizo os teus sonhos. Eu queria chamar rapidamente o ministério de louvor. E eu peço nessa noite para você que veio aqui, é noite profética. O Senhor ele ainda realiza os teus sonhos. Não é tarde para você sonhar. Não é tarde para você projetar. Pela boca do homem pode ser tarde, não tem mais jeito, acabou.
Só que quem te dá recurso não é o homem, quem te dá recurso é o céu. Glória. Aleluia. Glória. E eu quero saber onde está o primeiro José nesta noite. Aonde está o primeiro José que foi maltratado, foi humilhado, foi caluniado. E por todo esse processo que você passou, que você sofreu, você se afastou do caminho do Senhor. Eu quero saber onde está você. Deus me trouxe aqui para falar com você nessa noite. Meu Deus. A palavra ela tem destino para o seu coração. E o inimigo ele é astuto mesmo. Ele quer fazer que você se sinta longe, distante, sozinho. Só que José foi prova aqui nessa noite que mesmo quando ele estava sozinho, distante, ele entendeu que o Pai estava com ele. E o Pai está aqui nessa noite perguntando: cadê você? Eu estou com saudade. Eu tenho mesa preparada para você nessa noite. Deus.